porque de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador pra si me resgatou? Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal. Revela Cristo, o Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim, mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele vem. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém. Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, de Cristo Jesus, nossa esperança. Estamos aqui, quarta-feira, culto da semana em destaque da nossa união de adultos, e a convite da sua presidente, dos seus pares, irmã Rosinha, a sua diretoria, os membros. Nós estamos para trazer a mensagem da palavra de Deus. Domingo de manhã, o irmão Almir falou sobre o tema. À noite eu falei, quarta-feira os irmãos estarão falando, eu estarei falando hoje. Domingo que vem pela manhã o pastor Elimar estará falando sobre esse mesmo tema, e domingo à noite o pastor estará encerrando a semana em destaque, que tem sido bênção da nossa união de adultos. Nós vamos ler o texto da palavra, recitar o tema e vamos orar, dando início à nossa programação, que é a mensagem da palavra de Deus. Pai Santo, Deus eterno, nós te louvamos, queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que temos de estar reunidos em nome do teu Filho Jesus para fazer a tua vontade acima de tudo. Perdoa, Deus, os meus pecados, as minhas dívidas, nossas dívidas, que tudo, ó Deus, que venhamos fazer, ó Deus, teu nome seja glorificado, porque somos falhos, mas queremos fazer o melhor para ti e para o teu reino. Abençoa a semana em destaque, ó Deus, da união de adultos da nossa igreja. Abençoa a sua diretoria, guarda os teus filhos, teus servos em tuas mãos, que seja, ó Deus, uma união vigorosa, que trabalhe cada vez mais para a obra
e para o reino do Senhor. Muito obrigado a Deus, porque começamos no domingo, vamos encerrar no próximo domingo, se assim o Senhor permitir, trazendo mensagens vindo do teu trono para o coração da tua amada igreja. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, o tema é união de adultos, vivendo os últimos dias, praticando a palavra de Deus. E o texto é Mateus 24, e vai ser lido assim mesmo, primeiro o 46 e depois o 44. No 46 de Mateus 24 diz: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Mateus 24, 44 diz: por isso estais vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que ninguém penseis. Que Deus aplique esta palavra lida na nossa mente e no nosso coração. Vivendo os últimos dias praticando a palavra da verdade, ou a palavra de Deus, melhor dizendo. O escopo, irmão, deste capítulo descreve a superioridade da exegese aqui permitida, e o texto me remete para a doutrina do pré-tribulacionismo. Nós batistas tradicionais, oriundos da Convenção Batista Brasileira, nós cremos nesta revelação da palavra de Deus, e no geral nós batistas, nós somos pré-tribulacionistas. Domingo passado eu falei que esse texto de Mateus 24 é exclusivo para o povo judeu, inclinando também a sua orientação para os últimos dias, para os remanescentes. E hoje eu quero me deter falando um pouco sobre esse mistério da fé, que é o pré-tribulacionismo, da qual nós cremos. Nós não viemos da crença do pós-tribulacionismo. O que é isso? A igreja vai passar pela grande tribulação e depois Jesus vem. Não, nós, interpretando as escrituras, cremos, baseado na sua interpretação, que Jesus virá antes para levar o seu povo. Então o corpo de Mateus 24 me ensina que esse texto também é um texto escatológico. Mateus 24, Mateus 25, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, Apocalipse 3, de 6 a 18 também. Então não existe um único motivo isolado que torna o pré-tribulacionismo convincente, mas sim a força combinada de todas as linhas de raciocínio que são apresentadas nesse texto. Por isso nós vamos focar hoje à noite nesse texto e textos correlatos, mas enfatizando que iremos falar sobre o arrebatamento, o pré-tribulacionismo. Mas antes é importante que você entenda o que significa arrebatamento. Arrebatamento é um substantivo, e o verbo português arrebatar deriva da palavra do latim raptura, que é nas Bíblias em latim traduzido assim. No grego a palavra é rapazo ou rapazou, que é usado 14 vezes no Novo Testamento. A ideia básica da palavra rapazou ou raptura é remover de forma repentina ou repentinamente. O Novo Testamento, como um todo, usa com frequência para definir também termos como roubar ou saquear. Se você ler Mateus 11, 12, Mateus 12, 29, você vai ver a expressão saquear, roubar. Se você ver em João 6,15, Atos 8,39, você vai ver essa mesma palavra no sentido agora de remover. E o terceiro uso a ser usado para a palavra arrebatamento é usado na experiência de Paulo, lá em Coríntios, 2 Coríntios 12, de 2 a 4, quando ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu. Essa mesma expressão agora é usada no sentido de levar, ser arrebatado. No caso de Paulo, ele diz que foi ao terceiro céu. Ele diz
que não foi ele, né? Ele diz: conheço a pessoa se no corpo ou fora do corpo. Mas alguns textos, alguns entendedores e compreendedores da palavra dizem que é o apóstolo Paulo. Também a mesma expressão de Apocalipse 12, lá no versículo 2 a 4, que fala na ascensão de Cristo ao céu. Obviamente que a palavra rapazo é a palavra perfeita para descrever que Deus, de forma repentina, vai tirar a igreja do céu para levar da terra, para levar para o céu, como a primeira parte da vinda de Jesus, ou da segunda vinda de Jesus aqui à terra. Então Deus, a expressão dos textos me mostra que a expressão rapazo, que é usado nesses textos que mencionamos, da ideia que será removido, tirado, levado, roubado, podemos dizer assim, na segunda vinda de Cristo Jesus. Não obstante o texto em si não conter nenhuma sugestão daquela cronometragem do arrebatamento que vem aí ligada à relação da 70ª semana de Daniel, na vez não tem muita correlação, mas quando você se aprofunda no texto bíblico, você percebe que é essa expressão que o texto está querendo dizer. Haverá um arrebatamento futuro? Essa é a pergunta. Quando a gente lê Mateus 24, dá a ideia ali que Deus está falando para o povo judeu, mas esse texto remete também para os finais dos tempos. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, refere-se de forma inquestionável o arrebatamento, que é escatológico em sua natureza. Aqui, rapazo, é traduzido como arrebatado. Lembra? Lá nos evangelhos, saqueado, roubado, né? Levado. Paulo já traduz isso aqui para arrebatado. Olha o que é que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Diz assim o apóstolo Paulo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Diz Tessalonicenses 4, 16 e 17. Sem empregar aqui a palavra rapazo, mas lisando aqui uma linguagem contextual, a mesma semelhante de Coríntios 15, refere-se ao evento escatológico de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, que diz que Jesus irá levar o seu povo, levar os escolhidos. É essa expressão. Quando Jesus está falando lá em Mateus 24 para seus discípulos, claro, se dirigindo unicamente para Israel, para a figueira, e isso acontece, eu falei domingo, com a entrada do general Tito destruindo Jerusalém, e esse texto também deve ser usado para a escatologia, para os últimos dias, porque a escatologia é isso, é o estudo das últimas coisas. Olha o que é que diz em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério, diz Paulo, na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Assim pode ser que, seguramente aqui, eu posso concluir que a Escritura Sagrada, segundo o apóstolo Paulo, aponta para um arrebatamento escatológico, embora muitos desses textos fundamentais contenham outros indicadores de não especificar o tempo, porque ninguém data o tempo, porque isso é iminente. Jesus diz que nem os anjos, nem ele, só o Pai saberia, mas me deram um indicativo, refazendo a expressão de Jesus lá em Mateus 24, refazendo a expressão de Paulo aos Tessalonicenses no capítulo 4 e agora em 1 Coríntios 15. Ele diz que, na verdade, na vinda do Senhor, ele diz que isso é um mistério,
muitos não morreremos, seremos transformados. E isso ele fala também em Tessalonicenses, dizendo: olha, e nós, se ficarmos vivos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Agora a pergunta que a gente faz é: o arrebatamento, ele é total ou ele é parcial? Alguns historiadores, alguns eruditos, alguns escritores e alguns estudantes da palavra sugerem que o arrebatamento falado em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versos 16 e 17, da qual nós lemos, e o mesmo correlato aí de 1 Coríntios 15, será apenas um arrebatamento parcial e não um arrebatamento de todos os que creem. É isso que alguns eruditos pensam, alguns escatólogos que falam sobre isso. Eles, na verdade, raciocinam que a participação no arrebatamento não é baseada na verdadeira salvação de uma pessoa, mas sim condicional, com a base na conduta merecedora da pessoa. Ou seja, eles acham que é por merecimento, não por graça. Porque há uma corrente que diz, né? Por exemplo, os hipercalvinistas, eles vão dizer que Deus já escolheu os que estão salvos e Deus já escolheu os que estão condenados. Então, a ideia que eles têm é que esta salvação é baseada na condição da pessoa e não na condição salvífica, merecedora, através de Cristo Jesus. Então isso é meio perigoso, até porque isso limita o poder e a ação de Deus. Essa teoria se baseia na passagem do Novo Testamento, que enfatiza uma obediência a vigiar e a orar, tendo como exemplo os textos lá de Mateus 25, Tessalonicenses 5, Hebreus 9. E o resultado, no entanto, seria apenas uma parte da igreja, segundo essa teoria. Seria apenas uma parte da igreja que seria arrebatada, e os que não forem arrebatados iriam suportar uma parte, toda aquela descrição que Daniel faz na 70ª semana de Daniel. Então todo aquele sofrimento, eles vão dizer que uma parte da igreja vai sofrer e vai passar por aquilo. Contudo, queridos irmãos, esses textos bíblicos que supostamente ensinam sobre o arrebatamento parcial são melhor entendidos no sentido de diferenciar os verdadeiros crentes que são arrebatados dos meramente que professam uma fé falsa e ficam para trás. É isso que eles não compreendem. Os que ficarão, supostamente ficarão, porque eu não posso prever, só Deus, mas os que supostamente ficarão foram aqueles que viveram a vida toda uma fé falsa, uma fé não genuína, e essas pessoas sim, Jesus até diz lá no Evangelho, que eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Então é isso que eles querem concluir, dizendo que uma parte da igreja vai ficar, outra não. Quem ficará é aquele que andou na igreja, caminhou na igreja, mas não teve uma verdadeira conversão. Textos que se referem ao aspecto, irmãos, final da segunda vinda de Cristo, são muitas vezes confundidos com o arrebatamento da igreja, e erroneamente eles são utilizados para apoiar a teoria do arrebatamento parcial. Por isso há essa confusão no meio do povo evangélico. A teoria do arrebatamento parcial não consegue, ao meu ver, ser convincente, porque alega passagens de apoio que não suportam a sua conclusão. Várias outras considerações também enfraquecem essa posição do arrebatamento parcial, ou seja, só uma parte da igreja. Em 1 Coríntios 15, 51 diz: todos seremos transformados, não apenas alguns. Já estou dizendo um dado que prova que é todos. Quando eu digo todos aqui, irmãos, entendam, todos lavados e remidos no sangue de Jesus. Homens e mulheres que se arrependeram dos seus pecados e genuinamente professam Jesus como seu Senhor e Salvador. Então Paulo diz em 1 Coríntios 15, 51, todos seremos transformados, não apenas alguns. Segundo lugar, o arrebatamento parcial, logicamente, exigiria uma ressurreição parcial, paralela, que não é ensinada em nenhum lugar das Escrituras.
a Bíblia não diz que Jesus vai levar meia igreja, metade da igreja, uma parcela da igreja. Paulo vai falar todos. Terceiro lugar, o arrebatamento parcial minimizaria e possivelmente eliminaria a necessidade de um tribunal de Cristo, visto que o grupo dos verdadeiros crentes serão levados no arrebatamento, receberá a recompensa do Senhor, e eles realmente são levados porque realmente são verdadeiramente os crentes, né? Mas eles acham que não. Então, quando a gente fala de um arrebatamento parcial, a gente dá a ideia de que muitos que ficarão é uma parte, uma parcela da igreja. Não, esses que ficarão são aqueles que realmente não se arrependeram. Então, esse arrebatamento minimiza a ideia do tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Quarto lugar, a teoria cria uma espécie de purgatório na terra para aqueles crentes deixados para trás. Essa ideia de purgatório, né? Deixado em algum lugar para expiar o seu pecado, para depois ter acesso ao paraíso. Nós não professamos essa doutrina, nós não cremos nessa doutrina. Nós cremos que a Bíblia diz, Hebreus diz que depois da morte segue-se o juízo, que a gente vem do pó da terra retornaremos, e o Espírito volta para Deus que nos criou. Então, irmãos, essa teoria dá margem à ideia de purgatório, quando eu falo a teoria do arrebatamento parcial. Em quinto e último lugar, o arrebatamento parcial não é ensinado em nenhum lugar das Escrituras, nada, nem explícito, nada claro. Portanto, eu posso concluir que o arrebatamento será total e completo, e não parcial, como diz alguns que creem nessa doutrina. A doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista, essa sim é um ensinamento bíblico, importante não só porque dá percepção do futuro, ao futuro, mas porque dá aos crentes uma motivação importante para a vida contemporânea de piedade, de busca e de santidade. Os pré-tribulacionistas, somos nós, batistas em geral, ensinamos que antes da tribulação, todos os membros do corpo de Cristo, vivos e mortos, serão levados nos ares para encontrar Cristo e depois subirem ao céu, conforme Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ele diz: e nós, se ficarmos vivos até a vinda do Senhor, seremos transformados. E ele vai dizer também, antes desse versículo, ele vai dizer: olha, nós não pereceremos aos que dormem, ou seja, os mortos ressuscitarão primeiro. Então o ensino sobre arrebatamento é apresentado claramente lá em Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4, versos de 13 a 18. Nessa passagem, Paulo informa aos leitores que os crentes vivos da época do arrebatamento se reunirão com os que morreram em Cristo, que virão antes dele. E Paulo diz lá no versículo 17: depois nós, se ficarmos vivos, seremos transformados. Nós, se ficarmos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. E no final ele vai dizer: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então, irmãos, hoje eu aproveitei Mateus 24 e fiz um parêntese grande, por sinal, para explicar para os irmãos que mesmo o texto não falando para nós, igreja, a igreja não está nesse contexto aqui de Mateus 24, mas trazendo para você a ideia de arrebatamento. Mensagem que já foi pregada aqui por vários pastores que passaram por esta igreja. Mas eu quero reiterar com os irmãos para que tenha cuidado nas interpretações das Escrituras Sagradas. Aqui Paulo está dizendo que a igreja não passará por esta prova, que a igreja não passará pela grande tribulação.
E ele mostra através de palavra de Deus, e os textos bíblicos nos orientam nesse sentido, que ele está falando a essência do que entendemos que é o Evangelho de Cristo, pregado a todas as pessoas. Então fique atento. Essa semana nós temos aí muitos pregadores que virão, né, para abrilhantar. Já começamos desde domingo, né, com o Almir, o irmão Almir, o diácono Almir e a mim, e domingo também vai dar continuidade. Então, queridos, leia esses textos, né? Quando você vai ler lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele vai falar da situação dos que morreram em Cristo e da vida do Senhor. Depois, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele vai falar da repentina volta do Senhor, que segundo Paulo é certa. Ele diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Você sabe o que é outono, o que é inverno, o que é primavera, o que é verão. Vocês sabem disso. Ele disse: essas coisas não vou escrever, mas vós mesmos estáis inteirados com precisão de que dia do Senhor virá como ladrão da noite. Quando alguém andar dizendo paz e segurança, eis que sobrevirão repentina destruição, como vêm as dores de parto, a quem está para dar a luz, e nenhum modo escaparão. Jesus fala isso lá em Mateus também. Então, queridos irmãos, a Bíblia é esse vai e vem, né? Mas esse vai e vem interessante, que nos mostra o quanto ela está interligada na sua própria exegese, na sua própria interpretação. Que possamos ficar atentos para cada dia mais nos tornarmos vigilantes diante das coisas que vêm acontecendo e sabendo que Jesus está próximo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento, encerrando esse culto, né, de oração, de adoração ao nosso Deus, lembrando aos irmãos que domingo que vem estaremos dando continuidade aí com a semana de destaque da União de Adultos. Os irmãos não esqueçam, a campanha da construção do telhado, da reforma do telhado, está em vento em popa. Nós estamos aí rumo ao alvo de 500 mil reais. Eu sei que parece muito, mas o nosso alvo nós vamos conseguir em nome de Jesus, porque temos que trocar o telhado, o forro, a iluminação, parte elétrica. Vai ficar muito bonita a nossa igreja, mais do que já é. Então participe, pergunte como você pode contribuir, né? Tem a lojinha ali da família, compre um presente, um brinde, ofereça a uma pessoa, evangelize com esses materiais. Vai ser muito importante para nós como igreja de Jesus, tá bom? Que Deus continue lhe abençoando. Vamos orar nesse momento. Pai santo e Deus eterno, te louvamos, Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia sobre nós. Obrigado, Deus, por esta semana em destaque da União de Adultos da Igreja Batista Jerusalém. Obrigado, Deus, pela forma e pela condução dos trabalhos que estão sendo feitos juntamente com esta união para adorar e bendizer o teu santo nome. Abençoa cada um de nós, dá-nos uma noite na tua presença, Senhor, nos guarda, nos livra do mal. Nós oramos pela fé crendo e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, queridos irmãos, e um forte abraço em Cristo Jesus.